Muito bem, queridos, obrigado. Nós estamos meditando aqui na New Life numa temática que é sobre o dinheiro. Incrível. Talvez você que não me conhece, novo aqui na igreja, vai pensar assim, pastor, ninguém vai acreditar que isso é assim. Mas é a pura verdade. Quando eu pensei nessa série de mensagens, não teve nada a ver com o negócio de nós estarmos falando da situação financeira que nós vamos passar agora com esses problemas que nós temos que arrumar. Eu estava num lugar, ouvindo algumas pessoas, alguns trabalhadores, algumas pessoas trabalhando num lugar, numa construção, e eles começaram a falar sobre dinheiro. E eu estava por perto, fiquei ouvindo, e quando eles foram falando, Deus foi falando ao meu coração o desejo de começar a conversar com a nossa igreja sobre dinheiro, de uma perspectiva como que a Bíblia fala da influência do dinheiro, de qual é a importância do dinheiro, do perigo do dinheiro, de como nós devemos lidar com o dinheiro, da espiritualidade do dinheiro. Então, se você está aqui pela primeira vez, semana passada eu preguei a primeira mensagem, e hoje nós vamos conversar sobre um tema que eu chamei a raiz de todos os males. Na verdade, nada original no meu tema, porque ele não é meu, ele já está na Bíblia. Paulo, escrevendo a Timóteo, cita exatamente essa frase, a raiz de todos os males, se referindo ao dinheiro, que daqui a pouco nós vamos explicar. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 6, versículos de 7 a 10. Irmãos, nós temos um desafio nessa era digital de como que nós fazemos com a Bíblia. Porque você já reparou que aquela ideia de carregar uma Bíblia para a igreja praticamente desapareceu? Eu fiquei observando esses dias quantas pessoas tinham a Bíblia na igreja. Vocês acreditam que a porcentagem é mínima? Porque hoje todo mundo tem um aparelhinho desse, um negócio, para ler. Na minha época, quando eu era menino, lá no interior do Guarani, nós já tínhamos isso. Mas vocês vieram a conhecer agora, depois de tantos anos. A modernidade demorou a alcançar aqui vocês. Mas agora nós temos um problema. É que muitos de vocês, às vezes, ficam sem o texto bíblico na mão durante o tempo que nós estamos conversando. E isso é muito importante. Agora, se você vai usar o seu telefone, por favor, coloque ele aí no Airplane Mode, para ele não tocar ou vibrar aí e ficar incomodando as pessoas. Primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo de número 6, versículos de 7 a 10. A palavra de Deus diz assim, versículo 7. Pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que nos vestir, estejamos com isto satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos. Vejam bem, tentação, armadilha, muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Versículo 10, está aí o título. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Por que eu sei que você vai tentar me corrigir, dizer, não é, tem uma outra palavra, pastor. Por que o dinheiro pode ser a raiz de todos os males? Dinheiro em si é mal ou ele é bom? É bem ou mal? Se você olhar para o seu dinheiro aí agora, aquilo que você carrega, seja em forma até de cartão de crédito, porque tem poder de troca, então dinheiro é mais do que notas e moedas, é tudo aquilo que habilita a gente a ter essa capacidade de adquirir, de validar, de trocar. Então o seu cartão de crédito, de certa forma, ele é dinheiro, ele só não é seu. E você vai pagar por ele, juros por ele, o que eu não consigo entender, se ele é meu, por que eu tenho que pagar juro por ele? E é por isso que tem muita gente num negócio que nós chamamos buraco de dívida. Porque ele pensa assim, eu vou pegar meu cartão de crédito, vou comprar uma televisão de, sei lá, de 10 mil. Aí a televisão de 10 mil passa a custar 20. Porque ele vai pagando,
mas eu comprei com o meu dinheiro, só que esse dinheiro ele não é seu. E aí um dia nós vamos falar sobre isso, dinheiro e consumismo aqui na nossa série de mensagens. Mas o dinheiro ele é bem ou mal? Ele não é nenhuma coisa nem outra. Ele não é. O dinheiro em si não é inerentemente bem ou mal. O que eu e você decidimos fazer com ele é que dá ao dinheiro bondade ou maldade, bênção ou maldição. Por exemplo, eu estava conversando com um grupo de irmãos aqui da igreja esses dias para trás e a gente lembrando daquelas coisas da nossa infância. O que tinha, o que a gente fazia, e aí a gente entende que nós estamos ficando muito velhos, né? Porque nós conversamos sobre coisas que tem gente mais nova que fala assim, o que é isso que vocês estão falando? Mas uma das coisas que nós falamos é como que a gente tinha às vezes dificuldade de ter uma coisa tão simples, porque era tudo tão caro. Nós hoje, queridos, somos, em comparação com os nossos filhos, ou dos nossos filhos para conosco, extremamente mais ricos do que o que nós fomos em comparação com os nossos pais. Extremamente mais ricos. Mas a gente estava lembrando, por exemplo, do prazer de você poder comprar um refrigerante que você quisesse, porque era tão difícil. O prazer, eu que era caroneiro, o prazer de pagar uma passagem de ônibus. De ônibus que o banco nem mexia, era duro, não tinha esse negócio de banco reclinar, mas para poder não ficar na estrada pedindo carona. Prazer, que coisa boa você poder pegar o seu dinheiro, sentar num restaurante, comer a comida que você gosta, ou passar num lugar, ver um presentinho que alguém vai ficar feliz e você poder usar o seu dinheiro para dar aquela alegria, não é bom? Que é a coisa que enche a gente de prazer, você trazer um presente para o seu filho, para a sua esposa, para o seu pastor. Não é bom isso? Não é bom? É maravilhoso, gente. Maravilhoso. Dinheiro não é bem nem mal, é o que você decide fazer com ele. O mesmo dinheiro, a mesma nota que alguém compra remédios e coloca num posto de saúde, é a mesma nota que o político tirou o dinheiro do posto de saúde e comprou uma lancha para ele. É a mesma nota. A mesma nota que dá roupa para uma criança carente usar, é a roupa que uma mulher que já tem 3, 4, 5, 6 bolsas da Louis Vuitton, compra mais uma, só para de pendurar, não falsificada, verdadeira, não de camelô, isso aí não vale nada, aquela lá, de pendurar no armário, é a mesma nota que sustenta um missionário, é a nota que o cara gasta em mais uma noitada de bebida e comida com os amigos, é a mesma nota. Então o dinheiro ele não é bem ou mal em si mesmo, é a mesma nota. Pare para pensar, não é assim, tem essa nota aqui que faz o bem, essa nota aqui que faz o mal, não, a mesma paga por ambos, a mesma proporciona para a sua família prazer, a mesma vai para uma coleção de outras notas enquanto a sua família passa necessidade, é assim, é a mesma nota. Então o dinheiro ele não é bem ou mal em si mesmo, o problema é o que ele consegue fazer com o nosso coração, que como o profeta Jeremias disse no capítulo 17, é muito corrompido, nosso coração é muito enganoso, é muito facilmente seduzido, e ele então anda por essas veredas aí, que ele se desvia facilmente, por isso que Jeremias disse, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. Então o dinheiro nos seduz, muda o nosso coração, ganha a nossa alma, ganha os nossos olhos, ganha os nossos desejos, através daquilo que nós vemos e desejamos, e aí ele começa a nos dominar e faz de nós pessoas perversas. Perversas. Aí a mesma nota que podia fazer de você uma pessoa bacana, bonita, não fisicamente, porque tem gente que não vai mudar nunca, não tem jeito, pode carregar 1 milhão de dinheiro. Se bem que vocês já viram, gente? Vocês já viram tanto que tem gente feia que rico fica bonito? Não, você não conhece nenhum ator de televisão, cinema, que o cara é feio. Mas a mulherada acha ele lindo. Veste ele com a roupa normal e bota ele aí da rua para trabalhar. Ninguém nem vê que é ele. Né? Esses dias para trás alguém falou assim para mim, pastor, eu preciso comprar acho que é um Cadillac, um Lincoln. Acho que é um Lincoln, não é um Cadillac. Rapaz, você viu aquela propaganda do Matthew McConaughey? Falei, qual? Um que ele veste uma camisa branca assim, muito bonita, coloca uma lente de contato. Falei, e vai andando, liga assim, o carro joga o símbolo assim no chão. Falei, e você acha que você parece com o cara? Esse é o ponto. O carro ali é o mínimo.
Aliás, esse é o catch do marketing. Vocês sabiam disso? Porque aquele cara está preparado, maquiado, arruma, a casa maravilhosa. Vocês viram o comercial ou não? A casa, gente, pastoral uma casa daquela. Tem meu nome escrito naquela casa até no portão. Linda, maravilhosa. O cara bota uma camisa que você vê que ela foi custom made para o cara. Né? Bota uma lente de contato, sai, liga o carro. Uma noite agradável na Califórnia. Ô, bobão! Aí você, aqui em Framingham, compra o carro e acha que vai ter aqui a glamour. Mas ali ele ganhou você vai lá e compra o carro. Meu amigo queria comprar o carro. Então, vocês cuidado com as inclinações do coração de vocês, porque mais do que todas as coisas, ele nos seduz e ganha. Há uma frase que uns atribuem a Confúcio, hoje outros atribuem a outro filósofo. Não importa de quem ela seja, na verdade, ela não importa, mas eu acho que ela é muito interessante. Olha o que ele diz. Os homens, eu não entendo isso nos homens, seres humanos parecem irracionais, porque eles perdem a saúde para juntar dinheiro, e depois perdem o mesmo dinheiro na tentativa de recuperar a saúde. Pensam ansiosamente no futuro, tanto que esquecem o presente, de tal forma que acabam nem por viver no presente nem no futuro. Eles vivem como se nunca fossem morrer, mas na verdade, eles morrem como se nunca tivessem vivido. Quem é que faz isso? É o dinheiro. É o dinheiro. Irmãos, eu sou imigrante nesse país há quase 30 anos. Quantas pessoas eu conheci que diziam assim, não, eu estou juntando para me poder ir embora, eu estou juntando para me poder ir embora. E estão aqui comigo há 27, 28. Você vai embora quando? Só se for no caixão. Você já parou para pensar nisso? Mas o cara ainda está até hoje assim, não, mas um dia eu vou embora, um dia eu vou embora, um dia eu vou embora. Nós vamos falar sobre isso um dia, essa questão da utopia que nós criamos, do lugar de onde nós viemos, que não é mais o mesmo, diga-se de passagem, é só na sua cabeça e no saudosismo do seu coração que aquilo está lá, confinado no tempo e no espaço, numa redoma de vida. Você acha que seus amigos estão lá, você e eu envelhecemos, eles também. Eu e você viemos para cá, eles foram para acolá. Cada um caçou um rumo na vida. Desculpa ligar o ventilador na farofa do sonho da sua vida, mas você precisa acordar e entender que essa sedução está te roubando a possibilidade de viver cada dia, que é só o que temos. Só. Nenhum de nós pode apostar no amanhã. Nenhum de nós pode apostar na idealização e realização dos nossos projetos amanhã, depois, tudo que nós temos é hoje. Quer dizer que nós vamos viver desesperadamente hoje como se não existisse amanhã? Não. A Bíblia também diz que quem faz isso é um tolo. Mas nós precisamos viver com coerência. Então, por que Paulo disse para o seu filho na fé Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males? Guerras que destroem vidas inocentes, cidades que são colocadas em estado de calamidade absoluta, países que são dizimados, nações que são exterminadas só porque pessoas querem alcançar mais, possuir mais, ter mais, famílias que se acabam, pais que não veem os filhos crescerem, porque trabalharam de madrugada à tarde da noite, todos os dias. E desculpem-me, se fosse por necessidade eu não diria isso. A grande maioria não é por necessidade. A grande maioria é por desejo de acumular alguma coisa. E de repente olha para sua filha e ela está uma moça. Olha para o seu filho, ele está um rapaz. E você não foi capaz de ver a festinha que ela dançou na escola, ou que ela fez a apresentação de balé, ou que o menininho fez um recital, ou que ele simplesmente achava que era jogador de futebol e queria olhar para você lá e você está assim, para ver com expectativa o chute errado que ele deu na bola. Passou, não volta mais. Você não saiu com a sua esposa, você não teve um momento de prazer, você não teve nada, e a vida passou, e você pensa que vai usar isso onde? No além? No porvir? Lá nas ruas de ouro do céu? Mas se já é de ouro, para que você precisa desse metal corrompido seu aí, viu? Esse dinheirinho de nada nosso. Se lá nós já temos todas as benesses. Irmãos, cuidado.
Cuidado para isso que você carrega no seu bolso ser mais do que um instrumento de troca e ser uma possessão do seu coração, das suas vontades, das suas virtudes, e corromper você a tal ponto que quando você pensar que não, a sua vida já acabou. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vira para a pessoa que está do seu lado aí e me ajuda, diz assim, só temos uma. Só temos uma, gente. Esse negócio não vem 2 vezes, é uma vez. Mas vamos olhar rapidamente então para 3 ou 4 razões que eu creio nesse texto. Paulo diz para Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Primeiro, vocês já viram como que você conheceu uma pessoa simples, aí a pessoa começa a ganhar dinheiro por alguma coisa, é um trabalhador, é justo, é honesto, trabalha, a empresa dele progride, o que ele faz é bem remunerado, enfim, a pessoa começa a ganhar dinheiro. Como é que muitas pessoas começam a andar com um olhar mais altivo? Parece que fica mais importante. Primeiro perigo é que o amor ao dinheiro nos dá uma falsa sensação de autossuficiência. Por que as pessoas dizem assim? Quando falta, a gente corre para Deus. Será que não é por isso que alguém fez uma oração assim na Bíblia? Senhor, dá-me o suficiente para viver, para que não aconteça de que eu venha ter pouco e faça aquilo que te envergonha, isso é numa paráfrase minha aqui do texto, ou que tendo muito venha me esquecer de ti. Olha o cuidado, olha o que foi pedido, Senhor, dá-me o suficiente, para que eu não tendo pouco venha cometer atos, atitudes, posicionamentos, tipo, eu roubo, eu faço alguma coisa que envergonha o Senhor, e que tendo muito, que é um perigo igualmente oposto, eu venha me esquecer de ti. Porque o dinheiro dá a sensação de autossuficiência, de que eu tenho, de que eu estou all set, de que eu cuido de mim, de que eu sou capaz de prover, de produzir, de fazer, de acontecer. Tem gente que diz o seguinte, dinheiro compra qualquer coisa. Veja como que ele dá uma sensação de autossuficiência. Inclusive, dinheiro compra... Não compra nem 1 minuto a mais de vida. Milionários morrem assim como morre alguém na favela, que não teve um pão para comer naquele dia. Pessoas super abastadas morrem no mesmo segundo que morre alguém que não teve o que comer por dias. O dinheiro não compra, mas ele dá essa sensação, por isso Paulo vira-se para Timóteo, veja o versículo de número 7, diz o seguinte, deixa eu te lembrar de uma coisa, nada trouxemos para este mundo, e dele nada levaremos. Irmãos, eu disse para vocês a semana passada sobre Alexandre o Grande, que pediu para a mão direita ficar fora do caixão quando ele morresse, vazia, para que as pessoas vissem que embora ele conquistou o mundo conhecido da época, ele estava indo embora de mãos vazias. De mãos vazias. Sabe o que fica da nossa vida? O que fica é o que a gente planta. E o que fica é a planta que dá boa semente. O que fica são seus atos de ternura, de bondade, de amor. Ninguém se lembra, fulano morreu, alguns avarentos sim, deixou 10 casas. Deixou, 15 apartamentos, porque os herdeiros vão dizimar com aquilo. Mas as pessoas se lembram até hoje de uma fundação cujo homem dedicou 50% de tudo o que ele fizesse na vida para que as pessoas que tivessem um bom desenvolvimento escolar, crianças, pudessem ter dinheiro para dar continuidade nos seus estudos. Todo mundo se lembra. Cuidado com essa falsa segurança que o dinheiro te dá. E aí, num contexto desse, nós talvez podemos entender o texto lá de Jeremias 17, que diz assim, maldito o homem que confia no homem, não no sentido de confiança de amigo, que confia no homem, porque o texto continua, que faz da humanidade mortal a sua força, mas que cujo coração se afastou de Deus. Que você tenha, não tem problema, mas que ele não te tenha o dinheiro. Que você saiba que a carteira cheia é tão tênue, é tão frágil
quanto o bolso vazio no que diz respeito às questões importantes da vida. A carteira cheia te dá o direito de atravessar a rua e comer no restaurante que você quiser, comprar o bem que você quiser, comprar o carro até mesmo do ator da televisão. Sim, mas no que diz respeito às questões essenciais da vida, ele não muda nada em você. Lembre-se disso, Paulo diz para Timóteo. E há pessoas que acham que com isso se tornam até eternas, ou se eternizam um pouco mais com dinheiro no bolso. Agora eu quero que você imagine comigo uma cena. Vamos imaginar uma cena. Alguém aqui vai viajar esses dias? Não, de avião. Então só esquece aí a ilustração, porque senão só vai... Porque tem crente que é supersticioso, vocês sabem. Hein? Então, isso é só uma ilustração, gente. Eu podia ter criado num trem, num barco, mas é só porque o avião é o meio mais popular. Saguão de um aeroporto qualquer, aqui em Boston, Nova York, LAX, qualquer um. Várias pessoas ali. Alguns na sala VIP, esperando o seu voo de forma mais caprichada. Outros se acumulando no chão e nas cadeiras lá duras. Da hora do embarque. 269 pessoas entram naquele Boeing 737-200. Vão para qualquer destino. Uns vão na classe econômica, outros vão na classe executiva. Começa-se a preparar para o avião decolar e na decolagem há um problema. E aquele avião cai. 269 pessoas morreram. No meio delas havia 2 diretores de multinacional que estavam indo para uma reunião. Haviam 3 milionários texanos da área de petróleo. Haviam profissionais liberais, havia uma mãe carregando um menino que nunca tinha trabalhado na vida. Havia uma senhora negra que trabalhava num convenience store. Ela trabalhava no balcão de uma loja. Havia um mecânico, 2 médicos, uma enfermeira, sem contar toda a tripulação do avião. Ali havia pessoas que tinham diversas propriedades e muito dinheiro, como alguns que não tinham nada. Agora imagina a seguinte cena. Estas pessoas comparecendo diante de Deus. Elas não comparecem com seus atributos. Naquele avião havia 2 professores universitários, todos 2 com PhDs. Nada, ninguém chega com diploma. Ninguém chega com o título lá dos postos de petróleo, ninguém chega com as cartas de recomendação dos clubes que eles pertenceram. Não, todos nós comparecemos diante de Deus nus, no sentido de absolutamente despidos de toda e qualquer coisa que nós acumulamos, a não ser uma única coisa. O sangue de Jesus lavou o nosso coração. E nós, então, isso é que não vai nos dar acesso a Deus. Querida, a nossa vida é muito frágil. E o dinheiro te dá uma falsa sensação de autossustentabilidade, de autorrealização, de possuir. A pessoa se sente o dono do mundo. Ele dirige com mais atrevimento, ele bebe desregradamente, ele come como se nada lhe fizesse mal, porque dá uma sensação de que eu estou no controle. É por isso que Paulo disse a Timóteo, cuidado, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, inclusive porque te faz sentir como se você fosse Superman. Agora vocês, e não é pensando de forma cômica da desgraça de ninguém, mas imagine o herói, o Superman, o homem de aço, capaz de todas as coisas que eu e você ficávamos maravilhados diante da televisão assistindo aquele programa. Um dos homens, Christopher Reeve, talvez o que a nossa geração mais tenha assistido como sendo o Superman, terminou a sua vida tetraplégico, numa cama, por causa de uma queda de cavalo. De um cavalo. Veja a fragilidade da vida, irmãos. É um acidente. É um lugar que bate errado. Eu conversando com um amigo meu, de um conhecido nosso, que teve um acidente, você não acha um risco no corpo dele, um ferimento, um ponto, um sangramento, nada. Nada, nem no cérebro. Ele levou uma pancada na cabeça, está em estado vegetativo. Uma pancada na cabeça. Bateu num determinado lugar, fez um movimento brusco.
Segundo perigo, por que o dinheiro é a raiz de todos os males? Porque a ambição é um poço sem fundo. Vocês já ouviram ditados tipo assim, esse negócio, esse saco não tem fundo, essa bolsa não tem fundo. É isso aí. A ambição é um poço sem fundo. É só mais um boi que eu vou pôr naquela fazenda. Não, é só mais um apartamento que nós precisamos comprar, porque aí estabiliza. São só mais algumas ações, são só mais algumas coisas. É um pouquinho a mais que a gente precisa conquistar. Veja o versículo 8. Por isso, irmãos, ou por isso, Timóteo, Paulo disse, tendo o que comer e com que se vestir, estejamos com isso satisfeitos. Não que você não tenha e não possa ter desejo de crescer, de ter coisas. Há empresários aqui na nossa igreja, em outras igrejas, e pessoas que vão me ouvir que lidam com muito dinheiro, porque suas empresas precisam daquilo. Nada de errado. Nada de errado em você ter sonhos, mas cuidado para os seus sonhos não se transformarem numa ambição que nunca chega. Querem ver uma coisa assim? Uma coisa até muito frugal de eu falar aqui para vocês. Vocês já viram pessoas que têm 30 pares de sapato? Eu não posso nem olhar para alguns aqui, eu tenho que olhar para cima, porque senão vai falar, pastor, você estava falando para mim? 30 pares de sapato. E aí chega no mão e fala, está faltando aquele! Está faltando aquele! O que aquele lá tem que o outro não tem? Tem uma fivelinha assim ali, que dá uma voltinha. Conhece gente assim, não? Quantos? Really? Quantos pares de sapato? Bolsas. Relógios. Não, eu não resisti. Mas você tem 10, você não resistiu o 11º? Não resisti. Como é que você usa? Esse negócio não tem fundo, gente. É uma a mais, é uma coisinha a mais. Para os pescadores, é um molinete de pescaria. Põe aí os aficionados de algum esporte, é uma coisinha a mais, é uma raquete de tênis nova. Não, essa daqui é a que o Nadal joga com ela, eu preciso ter. Você não é o Nadal, orelhudo. E nunca vai jogar, a não ser nessas quadras furadas daqui de onde nós estamos. Problema, queridos, veja o que o escritor dos Hebreus disse, capítulo 13. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, jamais te deixarei, jamais te abandonarei, ou nunca te deixarei, jamais te abandonarei. A nossa segurança, a nossa estabilidade, ela está em Deus. Você tem que ter cuidado, porque senão você começa a dizer o seguinte, eu preciso acumular. Homens, quantas camisas você precisa no seu guarda-roupa? Quantos pares de sapato você precisa? Às vezes nós dizemos assim, nós não dizemos para nós mesmos, eu sou um cara ambicioso, ganancioso. Olhe para a sua vida. Olhe para a sua vida, cuidado, o dinheiro seduz e te leva a isso. Por quê? Terceiro conselho que eu quero te dar, nada no mundo é tão corrompedor quanto o dinheiro. Nada. Nós estamos aí olhando a política no nosso país de origem, embasbacados com a loucura que é aquilo, porque não há outro nome. Às vezes eu me pergunto, será que não existe uma única pessoa honesta mais no nosso país que ocupe um papel político? Porque o que eu fico olhando? Gente que saiu da periferia, gente que sabe o que é não ter. Interessante, né? Esse verbo devia estar atrelado à posse, saber o que é não ter. Gente que sabe, ou que soube, o que é esperar a mãe trazer da vizinha um pouquinho de leite em pó, que era diluído em água, e só ficava um pouquinho da cor branca na água, para dividir para 3, 4 filhos, que depois se tornou um deputado federal, que agora rouba o que aquela criança que, como ele, precisa para se alimentar. Não tem nada mais corrompedor do que isso. É alguém que já ficou em fila de hospital
público, esperando assistência médica, e agora, quando vota-se um orçamento para comprar ambulância, ele compra fazenda, barco, e nada de ambulância. Que as enfermeiras têm que fazer milagres com pouquíssimo medicamento que existe nos postos de saúde do nosso país, enquanto alguém se delicia com esse mesmo dinheiro em lugares famosíssimos do mundo, sabendo que há uma pessoa precisando de uma cirurgia e que vai morrer. Não é possível que não exista mais. Aí eu e você jogamos pedra, porque é mesmo, canalha, e são canalhas. Mas e o nível de corrupção na minha esfera, na sua esfera? Nada é tão corrompedor na vida quanto o dinheiro. O dinheiro é altamente corrompedor. Veja o que Paulo disse para Timóteo. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Quantos cristãos negociaram a sua fé para trocar por um pouco mais de dinheiro que vai entrar, por um contrato? Passam a perna nos outros para ganhar uma posição que vai tirar um pouquinho mais de dinheiro. Gente, a corrupção, veja, ela não está apenas no nível mais alto. Da mesma maneira que ela acontece lá, ela acontece proporcionalmente nos níveis mais baixos. Se eu e você não nos levantarmos e dizermos o seguinte: em nome de Jesus Cristo de Nazaré, isto não terá efeito na minha vida, nós corremos o risco de cair na mesma armadilha. E, pasmem, fazer aquilo que hoje nós condenamos. Diz amém para mim, querido, se você estiver aí ainda. Né? Dinheiro corrompe, não é só para botar ele no bolso. Você quer ver uma área que você não pensa, como que o dinheiro corrompe o seu coração? Quantas instituições, inclusive a igreja, esta aqui não é diferente, qualquer igreja, essa daqui não é diferente, que sofre porque não tem pessoas que se voluntariam. Precisa de legenda? Não. Põe uma placa assim na cabeça para você. Não se voluntariam. Por que que não se voluntariam? Porque tempo já corrompeu o seu coração, já ganhou o seu coração. Você não é capaz de ver o seu tempo como um atributo de benefício que Deus te deu para você usar como um dom espetacular. Você diz: não, eu trabalho uma hora a mais, eu ganho. Ou se quiserem que eu ajude nisso, que me paguem. Já corrompeu, já ganhou você, já tomou a sua alma. Por que nós não temos muito mais ajuda comunitária? Por que entre nós, e eu estou dizendo entre nós de forma figurativa, porque é aqui que eu estou, mas você pode transformar esse entre nós para onde você quiser. Por que nós não somos um pelo outro também? É porque, na verdade, nós somos um contra o outro, porque cada um cuida de si, porque o dinheiro é meu. Agora, se nós aprendêssemos o poder da bênção, da troca do nosso tempo, como um instrumento de edificação para a vida do outro, imagina como que seria isso? Cada um de nós oferecendo um pouquinho do que temos para o bem maior. Seria uma revolução, você não entende? Seria uma revolução, queridos. Mas eu penso assim, não. Eu demorei para aprender esse negócio. Se quiserem que eu faça, que me paguem. Vamos terminar, né? Mais um só, a gente termina. Você está me entendendo? Está ficando claro para você? Então tá. Vamos, mais um só e eu termino. Por que que Paulo disse para Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males? E aqui para mim está a mais grave. Porque o amor ao dinheiro tira de nós a perspectiva do reino de Deus. E tira como nada. Tem muita gente que ama a Deus. E ama desde que não toque em uma área da vida. Eu não saberia dizer para vocês aqui, olha, nessa igreja, que a maioria das pessoas aqui a gente caminha junto há anos. Então tem gente que eu conheço aqui só de olhar para ele ou para ela.
e que também me conhecem assim. Eu não saberia dizer para vocês quantas pessoas daqui dessa igreja, da igreja que eu sou pastor, que já me disseram o seguinte: pastor, vamos achar um jeito de não falar de dinheiro na igreja, não? Vamos achar um jeito de eliminar os dízimos e as ofertas? Quantas vezes? Gente boa, gente querida. Nada, irmãos, tira de nós a perspectiva do reino de Deus mais do que dinheiro. Por quê? Porque se eu corro atrás de aquisição e de bens, se a ganância está me dominando, se o desejo de possuir, como é que eu tiro de mim para pôr numa coisa que primeiro eu não vejo, que segundo eu tenho que acreditar nos outros, que terceiro não vai trazer benefício nenhum para mim? Uma pessoa aqui na igreja uma vez me parou aqui mais ou menos ali, olha, tem tempos já isso, logo que nós começamos o programa de rádio, porque quando nós começamos o programa de rádio, que é caro, e essa pessoa, nós conversamos aqui na igreja abertamente sobre isso, essa pessoa me parou ali e disse: pastor, cá para nós dois, para que isso? Nossa igreja já está grande, nossa igreja está bem, todos os domingos, naquela época nós tínhamos o culto à noite, nossa igreja está cheia. Para que gastar esse dinheiro com um programa de rádio, com gente que às vezes nunca vai vir aqui na igreja? Minha irmã, porque às vezes uma mulher que está lá do outro lado, e eu vou contar 2 casos para vocês. Um de uma menina, num lugar, de uma mulher, né? Em Portugal, dançarina na noite, dançarina num clube qualquer lá, sei lá. Começou a ouvir o programa Pare e Pense. Se converteu, segundo ela. Isso eu estou sabendo tudo por mensagem. Só que o que ela fez? Cada um conhece segundo a sua espécie. Ela conhece várias meninas brasileiras dançarinas, na Itália, na França, e por aí vai. O que ela fez? Começou a passar o link do programa. E um dia ela mandou uma mensagem dizendo que 4 amigas dela, na França, ouviam regularmente o programa e que 2 já estavam na igreja. É por isso, minha irmã. É porque tem um homem lá, sei lá onde, que tem a expectativa do reino de Deus por causa do programa, não é porque vem para cá. Então nada, irmãos, tira a perspectiva do reino de Deus do que o dinheiro. Hoje, ó, nesse dia que nós estamos falando aqui, 3 bilhões de pessoas não conhecem a Cristo. 2/3 destas pessoas vivem em lugares que não possuem uma testemunha do Evangelho, alguém pregando, uma igreja, uma coisa. A gente não vê missões como sendo nossa responsabilidade. Não, eu me converti, eu fui para a igreja. Quantos de vocês não contribuem com 1 centavo para que o Evangelho possa se expandir na face da terra? Agora, lembrem-se de uma coisa, e de vez em quando eu paro para pensar nos desdobramentos disso, eu fico impressionado. Eu e você só estamos sentados aqui hoje, você me ouvindo, eu podendo te ensinar o Evangelho, porque alguém levou a palavra de Deus para nós, em algum lugar. Já pararam para pensar isso? Como é que eu me converti? Como é que eu fui alcançado pelo Evangelho? Pare para pensar um pouquinho. Como é que eu cheguei onde eu estou? E como é que você chegou onde você está? Como ouvirão, diz a palavra de Deus, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? E aí eu coloco no texto aquilo que não está. E como eles vão sobreviver se nós não sustentarmos? E como eles terão um lugarzinho para pregar se nós não construirmos? E como eles distribuirão Bíblia se nós não pagarmos para elas serem impressas? E como eles terão um microfone se nós não ajudarmos a comprar? E como eles sentarão em algumas coisas, em algum banco, cadeira, se nós não provermos para isso? Irmãos, pensem. Mas mesmo assim, as igrejas, inclusive esta, estão repletas de pessoas que não conseguem doar 1 centavo. 1 centavo. Não são dizimistas, não são ofertantes, não são envolvidos com nada. Porque o dinheiro já roubou de você a perspectiva do reino dos céus. E aí o tempo me falta, mas eu vou pular aqui. Pense numa coisa.
Um dia, eu e você daremos conta diante de Deus. De tudo. Inclusive do nosso dinheiro. Eu vou fechar aqui, porque eu quero deixar você pensando essa semana, para a semana que vem. Olha, que você viva bem. Diz amém para mim. Você tem uma casa linda, maravilhosa, confortável. Você viva com as pessoas que você ama. Que haja paz, prosperidade, bondade, alegria no seu lar, na sua vida, saúde física e emocional. Que você vista a roupa que você gosta. Mulher, compre a bolsa que você quer, desde que não seja a sexta, a sétima e oitava bolsa. Um dia eu fui falar para uma irmã aqui da igreja que ia viajar, e ela pedindo uma mala emprestada. Eu falei, minha irmã, mas essa mala é desse tamanho, você vai para 3 dias. Não, pastor, mas você não sabe, né? A gente tem que levar assim, opções. Como é que você pode ter tanta opção em 3? Tá bom, vamos pensar, dia e noite, são 3 dias, ou seja, você tem 6. Ela estava levando 5 bolsas. 5. Aí eu disse assim, não, essa aqui é pequenininha, é que essa aqui a gente carrega assim, se for sair durante o dia, alguma coisa assim e tal. E essa parece uma mala, essa é para tal ocasião. Irmãos, cuidado. Que você viva uma vida muito bacana, você coma aquilo que você gosta, que você passeie, que você possa conhecer lugares. Porque tem gente que não faz isso porque o dinheiro já corrompeu tanto que ele não consegue investir um centavo para conhecer nada. Eu tive uma professora de geografia quando eu era menina, ela dizia assim, Manelzinho, o mundo é como um livro, e aqueles que nunca viajam, leem uma página só. Guardei isso na minha cabeça, falei, vou viajar esse mundo inteiro, eu vou ler esse livro para frente e para trás. Que você tenha tudo isso, mas cuidado, irmão. Minha irmã, cuidado. Cuidado, um dia Deus vai pedir conta do que Ele nos deu para investir, do que Ele nos deu para expandir. Cuidado, para a gente não ser pego com muita coisa e com as mãos vazias. Muita coisa guardada, conta bancária, imóveis construídos, mãos vazias. Vamos orar um pouquinho? Espero que Deus tenha falado com você, viu, querido? Eu desejo sincero que Deus possa ter colocado a mão e Ele, de alguma maneira, feito das minhas palavras algo que fizesse sentido aí no seu coração. Senhor Jesus, obrigado pelo nosso tempo aqui juntos, obrigado pela oportunidade de pregar o Evangelho, obrigado por ter gente para ouvir, obrigado porque o Teu Espírito age no nosso meio. Obrigado a Deus, porque aqui na minha expectativa do coração, eu tenho muito forte que o Senhor falou com alguém nessa manhã, e que o Senhor vai mexendo aí no coração das pessoas. O Senhor abençoe para que nesses encontros nossos sobre dinheiro, a nossa igreja, a New Life, seja absoluta e radicalmente transformada, para a honra e para a glória do Senhor, absoluta e totalmente transformada para a honra e para a glória do Senhor. Mexe, Senhor, mexe, incomoda cada um de nós, não nos deixe sair daqui sossegados enquanto a verdade da Tua palavra não ganhar o nosso coração. Senhor, exorciza de nós esse Deus pagão chamado Mamon. Ajuda-nos a ser Senhor das nossas posses e não ser possuídos pelas nossas posses. Ajuda-nos, Senhor. Liberta-nos de nós mesmos. Senhor, abre a nossa mão, abre o nosso bolso. Mas antes disso, Senhor, abre o nosso coração. Abre, Senhor, ajuda-nos a ser bondosos, generosos. Retira de nós a ganância, a avareza, o egoísmo. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor tem trabalhado a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que nessa manhã o coração de todos nós aqui tenha sido quebrados para a honra e para a glória do Senhor Jesus, reconstruídos de forma perfeita, para que a New Life seja um exemplo, Senhor, para o mundo, não só para a nossa região, para o mundo, de um
povo que vai aprendendo a viver os conceitos do Evangelho em todas as áreas. Se há alguém entre nós, Senhor, passando necessidade, nós oramos para que o Senhor use, inclusive a nós mesmos, para sermos veículo de bênção para essas pessoas, de cuidado fraterno, de amor cristão, da prosperidade. Eu oro ao Senhor aqueles cujo coração é largo, é amplo, para que eles deem mais amplitude ao reino do Senhor na terra. Eu oro por todos os membros da nossa igreja, visitantes, sobre o ganho deles. Que o Senhor ponha a mão, proteja, livre do devorador, das situações que destroem, que roubam. Mas, Senhor, muito mais do que nos livrar, livra-nos de ficar presos junto com esse dinheiro em algum lugar. Que seja assim, ó Deus, pelo poder do nome de Jesus. E os filhos de Deus aqui podem dizer amém? Amém.